Boa tarde. Primeiramente, peço a ajuda de vocês, que é muito importante, compartilhando o vídeo, curtindo ele, me ajudando a divulgar o canal, tá? Pra gente conseguir aumentar o número de inscritos e poder realmente divulgar, conscientizar as pessoas sobre o autismo, tá? Sem o conhecimento, a gente nunca vai ter a verdadeira inclusão. Então, preciso da ajuda de vocês. Sozinha eu não vou conseguir alcançar esse objetivo, que é muito importante. Hoje eu vou falar, e antes disso também, não esqueçam de curtir o vídeo. Vocês podem comentar se vocês estão gostando do vídeo ou não, criticar, sugestões, o que vocês gostariam de saber sobre o autismo, tá? É muito importante os comentários também, curtir, comentar, para mim saber o que o pessoal tá achando dos vídeos, ou como eu posso melhorar, ou que dúvidas e gostariam, né, que eu explicasse, tá? Então, muito importante os comentários também. Não precisam ter vergonha de comentar. Ele é muito importante, até pra gente melhorar os vídeos. Tá. Hoje eu vou falar sobre a crise no autismo. Crise no autismo, a intolerância à frustração, que tem muito a ver com as crises também. Vou falar sobre esse assunto, tá? Primeiramente, para quem não sabe o que é crise no autismo. Crise no autismo é quando o autista ele perde o controle das emoções. Às vezes, para quem tá de fora, parece uma birra, aquelas birras, sabe? Aquelas birras bem feias. Algumas crianças podem chorar muito, podem se jogar no chão, ficar muito brabas, podem querer quebrar alguma coisa, querer se agredir, se bater ou bater alguém próximo, né? Isso é muito assim individual, né? Porque, como eu sempre falo, um autista é diferente do outro, né? Então, uma crise num autista pode ser bem diferente do outro, né? Mas é mais ou menos isso que eu estou explicando. É uma das coisas mais... Eu falando com minha experiência como mãe de um autista, né? Pra mim é uma das partes mais difíceis de a gente saber lidar, né? E conscientizar as pessoas a saberem lidar também. Porque ele pode ter essa crise na escola, ele pode ter essa crise na casa de um parente, quando ficar com um parente, né? Por que saber lidar com a crise? Porque se a gente lidar de forma errada, em vez de acalmar a criança e controlar essa crise, ou o adulto, que o adulto autista também pode ter crise, né? O autista cresce, não podemos esquecer disso. Em vez de a gente conseguir ajudar esse autista, né, acalmá-lo, a gente pode fazer essa crise ficar pior. E daí é ruim para todo mundo. É ruim para o autista, é ruim para as pessoas que estão em volta, né? E não existe receita de bolo, não existe fórmula mágica. Eu mesmo tenho algumas crises que eu consigo ajudar meu filho e tem outras que eu ainda não consigo. Por vários fatores, né? Primeiro porque não tem fórmula mágica, é complicado mesmo. Uma crise às vezes pode ser diferente da outra, mas envolve vários fatores. Um fator que eu, por experiência, né, por ser mãe de autista e tal, e ter passado já por várias crises, né, uma coisa que eu já percebi, assim, que eu estou aprendendo, como eu te falei, nem sempre eu consigo acalmar uma crise. Eu sou uma mãe como todas as outras. Tem dias que eu erro bastante, tem dias que eu acerto, não sou... Nunca quero passar exemplo de mãe, mãe modelo, porque eu estaria sendo falsa e eu não quero ser falsa. Eu só quero compartilhar experiências. Só isso. Uma coisa que eu vejo que interfere é o nosso psicológico. Porque quando a gente vê a criança em crise, e é natural, a gente fica ansioso. E eu tenho isso na minha personalidade, até por isso que eu acho que é muito importante, às vezes, a mãe de autista fazer terapia. Eu quero fazer, eu ainda não tive a oportunidade de fazer terapia, mas eu acho que é muito importante eu fazer sim. Porque o nosso psicológico sempre vai interferir muito na criança. E como eu acabei de falar, eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Então, o que acontece, assim, quando a criança entra em crise?
A gente ficar ansiosa. E o autista, ele é muito observador, ele é assim, ele tem uma sensibilidade maior que as outras crianças. Então, se eu tô nervosa, como é que eu vou acalmar o meu filho? Né? Então, esse é o primeiro ponto, a gente manter a calma. Outra questão, que eu tinha esse defeito ainda, que eu tô aprendendo, eu melhorei bastante, mas a gente de vez em quando ainda tem. Se preocupar com os outros. Porque às vezes pode acontecer na rua, pode acontecer na casa de um parente. E daí parece com uma birra, né? Então a gente se preocupar com os outros. Olhar o que os outros vão pensar. Os outros estão olhando. Daí como é que vai ajudar a acalmar o seu filho se teu foco tá nos outros, né? Então isso eu estou aprendendo ainda. Por isso que eu até falo que o autismo ele está me ensinando a ser uma pessoa melhor, né? Porque eu era muito ansiosa, sou muito ansiosa, né? Mas era mais ainda, era tipo tolerância zero. Eu sempre me preocupei em exagero com a opinião dos outros. Se alguém chegava de surpresa na minha casa e minha casa estava bagunçada, eu, meu Deus, ficava dias pensando: será que essa pessoa vai achar que eu sou uma relaxada? Não sei o que, sabe? Eu sempre tive essas características, né? Que hoje em dia eu tô aprendendo a controlar por bem do meu filho, né? Então tudo isso interfere. E cada autista é diferente do outro. A gente vai ter que descobrir o que acalma a criança, né? Tem alguns autistas que a mãe ou a pessoa que tem um vínculo com ele, né, vai abraçá-lo, ele pode se acalmando. O meu isso não adianta, por exemplo, porque ele não gosta de ser abraçado na hora que ele tá nervoso, né? Então, de um autista para outro, tu vai ter que ir descobrindo o que acalma. Alguns mudar o foco, entendeu? Muitas vezes a crise pode ser por uma intolerância à frustração. Que nem, por exemplo, meu filho, ele gosta de escutar música e olhar o Chaves no celular. Claro que não é o dia todo, né? Com limites. Eu sei que o celular demais para qualquer criança faz mal, né? É um pouquinho por dia que ele faz isso. Mas às vezes tá no meio do Chaves e descarrega a bateria. Acontece, né? Até porque é um aparelho velho que ele ganhou do tio, né? Então daí a bateria já dura bem menos e acontece. Então, eles têm muita intolerância à frustração. As primeiras vezes ele ficou muito brabo, chora, ele queria atirar o celular na parede. Daí a gente tem que cuidar muito do tom de voz, falar baixo, falar alto, vai piorar, pode piorar a crise. Daí eu falava firme, filho, calma. Se tu atirar o celular na parede, vai estragar e a mãe não vai poder comprar outro, né? Eu empresto o celular, calma. E aos poucos isso foi acontecendo outras vezes, porque também eles podem aprender a lidar com as frustrações. É difícil, mas eles podem aprender. Agora, quando descarrega o celular, ele fica brabo, chega a chorar, mas já não fica tão brabo como no início, porque eles também podem aprender. Porque a frustração é uma coisa que, como qualquer criança, como qualquer pessoa, não tem como tu evitar. Tu vai ter frustrações e tu vai até evoluir com elas, né? Evoluir com elas. Então, tudo isso é muito, como é que eu dizer, complicado, né? A gente vai aprendendo, né? Uma vez também a gente estava na casa de outra pessoa, jantando, tinha várias pessoas, ele estava jogando bola com um primo, com outras pessoas, com um dindo, e uma bola pegou no rosto. E também, aquela coisa da intolerância à frustração. Ele saiu da rodinha, foi perto de mim e do pai dele, né? Muito brabo, chorando. E daí ele começou assim baixinho pra mim: ai mãe, eu quero morrer, não sei o que, sabe? Aquela coisa, tipo perder o controle das emoções, né? E naquele momento eu não soube ajudar, pra ver como eu também não sou, né? Por quê? Porque eu fiquei ansiosa e fiquei preocupada com as pessoas que estavam em volta. E daí nisso o pai dele conseguiu ajudar, que tava mais calmo. Daí pegou, falou baixinho com ele, distraiu ele com outra coisa, e foi indo, e acabou não acontecendo, assim, intensificando aquela crise, tá? Começou a falar sobre outra coisa, bem, sabe? Então o psicológico também da gente, quem tá com ele, sabe? A mãe, o pai, o professor, isso também interfere bastante. Eles são muito observadores, é como se, sei lá, e parece que eles sentem, sabe? Eu já algumas vezes acabei agitando meu filho por estar ansiosa com outras coisas, entendeu? Toda criança, o pai e a mãe tem que estar bem para a criança estar bem, mas o autista eu percebo que é mais, porque mesmo assim eu não demonstrando, não chorando na frente dele e tal, se eu tô
estressada, aquele dia eu já sei que vai ser difícil para ele também, né? Por isso que eu acho que é muito importante a gente fazer terapia, pra gente estar bem, pro filho estar bem também. Então é assim, né? A crise ela é complicada, mas tem que ir muita observação e conhecer o nosso filho. Tem mães que eu sei que dão um banho assim bem morno, que daí acalma a criança. Tem algumas que abraçam, que nem já falei, pro meu não adianta. Então vai ser uma estratégia diferente para cada tipo de autista. Alguns mudam o foco, né? Então varia muito de um autista para outro e de uma crise para outra também, né? De repente, numa crise, uma estratégia vai adiantar e na outra não vai adiantar. Mas eu já sei várias coisas que não se deve fazer, né? Não se deve gritar, falar alto, né? E falar demais. Muitas vezes meu filho falava, chega mãe, e eu até ficava brava, não pode falar isso pra mãe. Mas hoje eu sei que muita informação, muita conversa, isso deixa eles mais sobrecarregados. É como se fosse muita informação. Então falar demais quando eles estão nervosos, isso deixa eles mais agitados. Então muita coisa a gente vai aprendendo, né? Antes ele ia pro quarto chorando para se acalmar e eu corria atrás. E hoje eu sei, até vendo um vídeo, né, de uma especialista em autismo, deixa ele lá pro quarto chorar um pouco, se acalmar. Às vezes eles precisam disso para se autorregular, sabe? Às vezes a gente quer tanto ajudar que a gente acaba atrapalhando. Claro, fica de olho se ele não vai se machucar, não vai fazer nada de perigoso no quarto, né? Porque é uma criança. Mas deixa, quer dizer, precisa 2, 3 minutos chorar, se acalmar. E daí, não adianta conversar com a criança quando ela tá nervosa, quando ela tá desregulada. Pode deixar a criança mais nervosa ainda, né? Então, tudo isso a gente vai aprendendo no dia a dia, sempre observando muito, observando o que causa a crise, porque acho que às vezes é mais fácil tu evitar a crise do que tu depois acalmar a criança. Mais fácil, né? Tu não pôr fogo, tu quer apagar o fogo. Então, né? Então, observar bem a criança o que causa essas crises, né? Pra ti aprender a fundo possível, né? Porque nem sempre vai ser possível evitar a crise, orientar as pessoas que lidam com essa criança, né? Isso é bastante importante. E muitas vezes, pela sociedade, pelas pessoas, é confundida com birra, com falta de educação, falta de limites. Por isso também a importância da conscientização. Claro que, como toda criança, eu vou pôr limites, eu vou educar. Quando passar a crise, eu vou conversar, vou explicar. Eles, às vezes, eles têm muita vontade de bater assim quando estão nervosos. Não que vão bater, tá? Muito autista não bate, a gente não pode generalizar. Mas aí o que eu fazia com o meu filho não bate em criança nenhuma. Às vezes ele batia em mim, que era mãe. Mas aí o que eu ensinei a ele? Não pode, não pode. Tá nervoso? Pega o travesseiro, bate no travesseiro. A gente não pode, filho, bater em ninguém. Não pode gritar com as pessoas, sabe? Eu vou, depois que passou a crise, eu vou trabalhando muito isso com ele. Porque também a gente tem que educar até para ele poder viver em sociedade, né? Se a gente quer que as pessoas aceitem ele seja incluído, a gente também tem que saber fazer eles se adaptarem aos outros, né? E até um relato que eu vi também na internet, faz mais de um ano, então eu não sei se eu vou explicar como realmente foi, porque faz mais de um ano e minha memória é ruim, tá? Mas foi mais ou menos assim, aconteceu numa escola em outro estado, tá? Eu só vi pela internet. Uma criança de 12, 13 anos, autista, e ela não estava conseguindo se concentrar. Muitas vezes o autista ele vai escutar o professor olhando para os lados, tá? Mas isso não significa que ele não esteja escutando, né? E só sei que o professor começou a berrar porque ele não olhava para o professor, tá? E nisso ele teve uma crise. Pegou uma cadeira e jogou no professor, agrediu o professor. Nisso a escola, né, fez uma campanha para tirar essa criança autista da escola, porque não pode agredir, o professor não tá ali para ser agredido, segundo a opinião da escola. O que eu posso dizer nesse caso? Essa crise podia ter sido evitada. Claro que nenhum professor merece e deve ser agredido, mas poderia ter sido evitada. Se o professor não tivesse berrado 3, 4 vezes com a criança, né? E a criança tivesse também mais regulada, por isso que a importância da terapias, da medicação quando necessária, tudo isso, né? De trabalhar isso com a criança. Eu trabalho muito isso com meu filho. Não bate, pode estar nervoso, mas não pode bater,
né? Tanto que hoje ele não agride nenhuma outra criança, tá? Eu vou parando por aí para o vídeo não ficar muito extenso. Não esqueçam de curtir, comentar o vídeo e compartilhar para a gente conseguir realmente divulgar o autismo. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.